bom? Vou tentar, assim, cada semana tá gravando pra vocês aqui um livro. Vocês estejam gostando, deixa seu curtir, se compartilha, deixa seu... se inscreve no canal, tá bom? Rumo a 200 seguidores, creio que até o final do ano a gente chega lá. Tá, hoje eu quero falar pra vocês do Dossiê da China. É um e-book que eu abaixei pela Gazeta do Povo, tá? Eu vou tentar deixar o link pra vocês aqui no box de informações. E vocês também podem estar baixando, né? É gratuito. Eu só achei interessante e que gostei. Vou dizer, assim, de começo, ó, a minha capa. Achei a capa... me chamou a atenção. Aí eu comecei a estudar um pouquinho lá, Dossiê da China, e vou passar pra vocês um pouquinho de cada coisa. Eu marquei algumas, assim, que me chamou bastante atenção, mas outras coisas também pode chamar a atenção de vocês. Tem coisa que eu não trouxe aqui, mas se você ler o Dossiê da China, você pode estar comentando. Se você já leu, você pode estar comentando aí nos comentários, tá bom? A primeira que eu vou falar é a vida de Mao Tse-tung, tá? Então eu vou colocar sempre um trechinho pra vocês e bora. Tem uma parte que vai descrevendo, né, meio que ele nasceu e tudo. E essa parte que me chamou a atenção. No caso de Mao, a maldade entrou em sua vida por diversas partes. Sabe-se que ele ingressou no Partido Comunista no ano mesmo de sua fundação, e que é de 1921 a 1927. Mestre e discípulo militaram junto e intensamente e optaram pela Revolução Camponesa. Bom, bem diferente, como sempre falo, né, dessa revolução mais industrial, dos proletariados contra os burgueses, contra tudo e tal, mas na China em si, ele fez essa revolução no campo, né? Acho que por isso que morreu muita gente devido a deixar o prefácio para vocês de tudo. Eu quero falar sobre a vida de Mao Tse-tung, a grande fome, né? As mortes dos pardais e o embaixador tuiteiro. Esses foram alguns que eu escolhi para estar falando aqui com vocês. Então, no decorrer, como eu já falei aqui, né? Era um homem que ele queria implementar o comunismo, né, o marxismo, e ele tinha, além de ter alguns conflitos lá ou outro, ele tinha também uma proximidade com Stalin. Então, acho que ele viu muito isso, né, na Rússia e quis colocar em prática na China, né? Então, começou lá pelos camponeses e tudo, e quem discordava é a mesma coisa de sempre, né? Se você discorda, você é morto. Se você discorda, você vai para aquelas prisões que até hoje eles mantêm, né? Então, e continuando no decorrer, achei assim muito interessante que ele tentou fazer, tipo, industrializar isso no campo, né? Tentar fazer tipo uma fornalha, algo assim. Então, eu estava usando metais para tentar construir, e eram metais que poderiam ser qualquer coisa, panela, essas coisas assim. E não deu certo, as pessoas perderam, doaram as coisas que tinham, né? Até maçaneta para poder derreter, para poder fazer aquilo. E perderam um tempo que de nada prestou, né? Foi um desgaste que todo mundo foi obrigado, né, a fazer até então. Mas uma coisa também no decorrer desse dossiê é que vem a política do filho único, né? O raciocínio foi relativamente simples. Na década de 70, a China apresentava um desenvolvimento econômico menor do que o crescimento populacional, havia fome, uma taxa de mortalidade altíssima e inúmeros problemas sociais, né? No decorrer que não deu certo, uma coisa assim, eu acho muito intrigante quando eles implementam o socialismo em algum lugar, é que eles tiram
como aconteceu na África, né, que tiraram os asiáticos das suas lojas e mandaram eles embora do país com a roupa do corpo e colocaram outras pessoas que não entendiam nada do que pudesse ser feito ou se fazer naquelas lojas para poder comandar aquilo. E lógico, foi a falência, não deu certo. A mesma coisa que fizeram muitas vezes em campos, né? Tiraram as pessoas que entendiam do campo, obrigaram a fazer coisas que elas não entendiam. Não era da habilidade da pessoa. Então, lógico que ia fracassar, mas eles tentam implementar de toda forma, de todo jeito, forçado. O pensamento deles, as pessoas têm que seguir, mesmo não tendo nenhuma aptidão para aquilo. Então, é lógico que veio a fome, né? Depois daquilo, porque você tem escassez, porque você plantar não é algo que você vai no mercado e compra, aquilo demora, você tem que regar, você tem que cuidar, tem que olhar as pragas, se vai chover muito, né? Não é somente plantar, você decorre muita coisa em volta, tem muita coisa que você tem que ver para aquele plantio dar certo, né? Então, em vez de evoluir, não, ficaram parados naquilo ali, querendo. É porque tem coisa que você não consegue entender com 2 neurônios, você fica pensando, o que passa na cabeça dessas pessoas, gente? Querem implantar e forçar algo que não é natural, é uma coisa que. Então, continuando, né? Eu tenho que parar de ficar dando minha opinião, eu tenho que falar o que eu leio pra vocês. Então, aqui, esse foi do Filho Único, né? Como tinha muita pobreza, muita fome, então, para tentar impedir um pouco de crescer, eles proibiram você ter mais de um filho, tá? Aí eu vi um documentário muito importante, se eu achar ele, eu coloco aí para vocês, que nessa proibição de você ter o segundo filho, quando algumas mulheres se engravidaram, elas abortavam, né? Ou abandonavam seus filhos. Isso acontece muito na parte mais do interior, né? Ou muitas crianças vinham ao mundo e não tinham direito à certidão, não tinham direito a ter sua identidade. Então, ficavam vivendo ali à margem da sociedade, sabe? E isso é tão desumano, gente. Uma coisa que não tinha como, muitas vezes, combater, porque você acha que num lugar que é uma pobreza extrema, que a fome é imensa, as pessoas vão pensar em algum método anticoncepcional. Não, então vai vir outras gravidez e você vai ter que fingir como aquilo não existisse, vai ter que ou abortar aquela criança o direito de ser um indivíduo, de ter uma identidade, algo assim, né? E isso também trouxe coisas na sociedade que, como essas mães tinham aquele único filho e não era permitido ter outro, então houve você vai ver no decorrer desse dossiê que houve tipo de alienação mesmo com esses adultos, que eram muito protegidas, mas tinham medo de essas crianças morrerem, não terem o direito de ter outro filho, talvez. Então elas cuidavam, tinham um excesso de cuidado com esses adultos, então cresceram muito e sem saber fazer nada mesmo, para aquele excesso de cuidado da mãe e do pai. Então se tornaram adultos, sabe, incapazes de mesmo se defender. Então, isso vocês vão ver no decorrer desse dossiê, gente, é muito interessante. Eu vou deixar o link aqui, você abaixa, é gratuito, tá? Para você entender um pouquinho essa lógica, né? Esse Partido Comunista, como até hoje existe, né? Na China. E hoje mesmo eu vi um documentário que me deixou assim muito triste até, que eles estão fazendo, colocando robôs para evitar as pessoas saírem de casa, estão lacrando a porta das pessoas para que as pessoas não saiam. E o pior é que as pessoas foram assim pegas de surpresa, elas não tiveram como comprar mantimento, então a comida está escassa, ela acabou, e as pessoas gritam de dentro de suas casas que elas querem comida, sabe? E se o governo der alguma coisa, é algo muito precário, pouquíssimo, dependendo da família.
né? E também quando crianças passam pelo teste e dá positivo, estão sendo tiradas de seus pais, de perto dos seus pais, ou se tiver animais nessa família, os animais estão sendo tirados, pegam esses animais e colocam. The government has also confiscated some huge but unknown number of house cats from people's homes, thrown them in bags, and left them on sidewalks to be killed. Sacos e deixam eles definharem na rua, gente. É uma coisa assim horrível, sabe? É de doer muito o coração. É tirarem da pessoa o direito de pensar, a liberdade da pessoa, de se expressar em tudo, porque esses vídeos estão sendo espalhados assim porque não estão conseguindo segurar, tirar esses vídeos. Estão sendo muitas reclamações, então tá sempre escapando um e daquilo na internet. Se compartilhou, se uma pessoa compartilhou, todos vão compartilhar. Então não tá tendo um controle. Então você consegue ver o que acontece lá. E tá sendo assim muito triste, gente, muito triste mesmo. E para continuar aqui da grande fome, né, que foi, nunca se viu nada parecido na história da humanidade, na tentativa de implantar a força o comunismo em todos os estratos que levaram os chineses a níveis extremos de fome. Registros apontam que 45 milhões de pessoas entre 1958 e 1962 perderam suas vidas por causa da fome, né? E aqui acontece algo, não sei se esse ainda não é dos pardais, mas o próximo que eu vou falar dos pardais, né? Então ele Mao Tse-tung começou a atribuir essa fome às pragas em si, como se as pragas estivessem comendo todo o alimento que estava sendo plantado, então a fome estava ocorrendo por causa dessas pragas. Então, se a pessoa conseguisse matar ratos e fazer um extermínio dessas pragas, as pessoas conseguiriam alguma coisa do governo, algum tipo de premiação. Então começou a morte dos pardais. Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante para você entender como eles não sabem o que fazem, obrigam o povo a fazer o que eles querem e a própria destruição, sabe? Algo assim, nossa, repugnante às vezes, chega a dar agonia. A morte dos pardais. Em 1958, Mao Tse-tung foi oficialmente, há quase 10 anos no poder, como supremo líder da China comunista. Decidiu implantar um dos seus planos mais ambiciosos, o Grande Salto Adiante. A China nessa época ainda era um país predominantemente rural. Começou a matança dos pardais. Só em Pequim, 800 mil pardais foram mortos. Só que o que aconteceu? Como eles não entendiam de nada, né? Então eles fizeram com que o próprio povo passasse fome e depois começaram a colocar culpa nos pardais e outras pragas que existe no solo, né? Então o que aconteceu? As pessoas que estavam lá presentes, eles iam dar tipo alguma premiação se você matasse os pardais. Então os pardais não conseguiam mais ficar em árvores, em pousar em casa, nem nada. Então começou uma grande caça contra os pardais e mataram-se muito. Então eles, como não conseguiam pousar em árvores ou nos telhados das casas, eles ficavam exaustos de tanto voar e caíam por si só. Além, né, de outros que levavam pedradas e tudo mais e foram mortos. Só que o que aconteceu? Com a morte dos pardais, as pragas existentes no solo, elas se multiplicaram muito mais. Então, porque tudo na natureza tem um porquê. Então, esses pardais comiam os insetos até então que paravam na plantação foram mortos. Então, não tinham mais nada que matasse esses insetos. Então, esses insetos se multiplicaram muito mais e a praga foi muito maior.
Bom, é tipo um cego tentando guiar uma multidão, né? Vão todos cair no buraco. Então é tipo isso que aconteceu. O último, que é do embaixador Twitter, eu nem anotei, mas é como se fosse um cara muito importante nesse Partido Comunista da China, e ele fica sempre tweetando coisas contra outros governos, contra outros países, tentando colocar uma intriga, né, para que você tire o foco muitas vezes da China e fale mal de outros países. É tipo mais ou menos isso, mas eu vou deixar o e-book aí para você ler, tirar suas próprias conclusões. Espero que vocês tenham gostado. O e-book tem quase 90 páginas, mais ou menos. É bem rapidinho, você consegue ler. É interessante, você vai entender um pouco desse Partido Comunista Chinês. Tanto de mortes que aconteceu, por que aconteceu essas mortes, porque que até hoje as pessoas ainda vivem com medo, ainda vivem sem poder pensar ou expressar, porque se vocês, como tudo é dominado, como a internet, eles dominam a internet em ver o que você posta, ou aquilo que você fala, aquilo que você defende, dependendo, você nem arruma emprego, dependendo, você pode nem sair do país. Então, até hoje tem essa tortura imensa, psicológica, quando não acontece ainda de tirar o seu filho ou matar os seus animais. Nossa, gente, é muito pesado às vezes, sabe? Tem pessoas que ficam defendendo esses partidos comunistas, ficam defendendo esses ditadores e achando que é tudo bonitinho, né? Alice nos Países da Maravilha. Então, gente, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilha e beijo.